Graça do Senhor esteja com todos nós, meus irmãos. Para a nossa reflexão nesta noite, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vocês puderam observar que a liturgia já chamou a sua atenção para o foco da nossa reflexão nesta noite, da nossa mensagem, que é sobre a palavra de Deus, né? Especificamente, nossa reflexão, nosso tema nessa noite é sobre como ouvir a palavra do Senhor. Nós não podemos ouvir a palavra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. E eu entendo que esse texto, este capítulo, ele nos oferece algumas lições importantes de como nós devemos ouvir, receber a palavra do Senhor, de como nós devemos nos conduzir, nos comportar diante do Senhor e da sua palavra, para que Ele fale conosco, para que nós entendamos o que Ele fala ao nosso coração e para que apliquemos em nossa vida a sua palavra e dessa maneira a palavra de Deus de fato tenha sentido, tenha razão para a nossa vida, para o nosso viver. Esse texto, queridos, é um texto muito rico, cheio de riquezas. Quando você lê esse texto, não só esse capítulo, estou me referindo ao livro de Samuel, aos livros de Samuel, né? Você deve alegrar-se, o seu coração deve se regozijar diante desse texto, diante da palavra do Senhor, porque ela faz isso conosco, principalmente quando nós lemos de maneira adequada, quando nós recebemos a palavra do Senhor da maneira como deve ser, da maneira correta. Capítulo 3, acompanhem a leitura que eu farei desse texto. Tenho certeza que já é um texto conhecido dos irmãos. Isso facilita então a nossa reflexão nesta noite. Nos diz a palavra do Senhor que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor o chamou, ou chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornando o Senhor a chamar Samuel, este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes,
Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei, levantarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, desprezíveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, não haverá perdão, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a palavra do Senhor? Bom, hoje nós sabemos que a palavra de Deus, a voz de Deus é ouvida por meio da sua palavra. Não temos dúvida disso, que nós ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra. Mas é importante dizer para os irmãos que Deus sempre se revelou e revelou a sua vontade por meio da palavra. Ora, por meio da palavra profética, Deus falando ao povo por meio do profeta, Deus falando ao povo através da sua lei, Deus falando ao povo através dos seus mandamentos. E nós temos tudo isso junto hoje, mais um pouco, que é o Novo Testamento, e nós sabemos que Deus fala conosco hoje através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, é o meio ordinário, como Deus fala, como Deus se revela, como Deus se dá a conhecer ao seu povo, a todos nós. Então isso faz da Bíblia o livro mais importante na face da terra. E é curioso porque é assim que tem sido mesmo a Bíblia neste mundo, no nosso país e pelo mundo afora, e vocês sabem disso. Estamos nos aproximando do segundo domingo de dezembro, não é isso? Comemoramos o dia da Bíblia. Daqui a pouco a nossa igreja vai estar comemorando o dia da Bíblia. A nossa lei, as nossas autoridades criaram uma lei para celebrar o dia da Bíblia como uma data cívica. A Lei 10.335 de 2021, onde se dá oportunidade à população, à sociedade de celebrar. Foi instituído então, reconhecido pelas nossas autoridades, o Dia da Bíblia. Uma data cívica, uma data cívica nacionalmente. Nós podemos comemorar o Dia da Bíblia. Mas não apenas no contexto do Brasil, vocês sabem disso, eu estou apenas relembrando para vocês. A importância que a Bíblia tem mundo afora. A Bíblia é o livro mais vendido. Alguns chegam a falar em cerca de 5 bilhões, outros chegam a arriscar mais de 6 bilhões de cópias vendidas e distribuídas pelo mundo afora. É o livro mais vendido, mais distribuído. Recentemente houve uma pesquisa envolvendo esses grandes grupos da Amazon e Submarino também, e eles fizeram esse levantamento e também chegaram à mesma conclusão, buscando nesses sites, fazendo esse levantamento, e chegaram a essa conclusão de que a Bíblia é o livro mais vendido em todas as categorias no nosso país, no nosso Brasil. Recentemente eu vi uma reportagem, se não me falha a memória, semana passada ou no máximo 15 dias atrás, destacando exatamente, inclusive a repórter dentro lá da Sociedade Bíblica,
expondo e mostrando ali a rotina de como as Bíblias são produzidas, dando esse destaque da importância da Bíblia, não só no nosso país, mas também pelo mundo afora. Por que a Bíblia é tão importante assim? Para nós é claro isso. Para nós é fácil de entender. E já caiu até na rotina, já se tornou algo normal. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Mas você já reparou como você se refere à Bíblia? Como você se refere à Bíblia nesses termos, dizendo que é a palavra do Senhor? Nós, ao falarmos isso, de tanto repetirmos, acabou se perdendo o valor realmente do que isso significa. Porque muitas vezes nós não damos às Escrituras, à Bíblia Sagrada, o devido valor. E por isso que essa pregação de hoje, ela tem uma relevância, uma importância muito grande para as nossas vidas nesta noite aqui. Como ouvir a voz de Deus, como receber a mensagem do Senhor, como receber a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Eu creio que nós precisamos resgatar, irmãos, o valor da palavra de Deus, porque nós nos relacionamos com ela, lidamos, manipulamos a palavra de Deus todos os dias, mas muitas vezes nós a tratamos como se palavra de Deus não fosse. Nós a tratamos não considerando que é a palavra que vem do próprio Deus, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa própria vida. E nós, então, não a tratamos com a dignidade que a palavra do Senhor merece. Eu não estou dizendo que nós devemos venerar, que nós devemos ter a Bíblia agora como um objeto até de idolatria, mas nós devemos entender que este livro que nós temos em nossas mãos é o livro mais importante da face da terra, porque é o livro por meio do qual o Deus, que é divino, que é eterno, que é Espírito, Ele quis se dar a conhecer e dar a conhecer a vontade dEle, o amor dEle, o plano dEle para a minha salvação, para a tua salvação, para a salvação e a restauração de toda a criação. Pastor, mas como ouvir a palavra de Deus olhando para esse texto aqui? Irmãos, eu entendo que em primeiro lugar nós devemos ouvir ou receber a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Senhor como um requisito indispensável, requisitos indispensáveis para nós recebermos, entendermos, para que Deus fale conosco. É preciso que nós recebamos a palavra do Senhor com toda a atenção e com toda a reverência que nós devemos dar ao Senhor. Esses dois aspectos, irmãos, eu entendo que eles são fundamentais para que Deus fale conosco. Para que nós recebamos, nós ouçamos a palavra do Senhor, e entendamos a palavra do Senhor, e ela de fato fale ao nosso coração, penetre ao mais íntimo da nossa alma, do nosso ser, e provoque a transformação que nós precisamos, que nós carecemos, e que nos dê o crescimento que nós precisamos, e que gere em nós e produza em nós os frutos que nós precisamos, e que precisamos também produzir com o nosso viver, com a nossa conduta, por meio do conhecimento da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Como eu disse, eu entendo, irmãos, e eu creio que você concorda comigo também, nós não podemos ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. É Deus que fala conosco por meio da sua palavra. Isso exige, isso requer atenção, isso requer respeito, reverência da nossa parte, quando nós nos colocamos diante da palavra do Senhor. E talvez seja por esse motivo que muitos crentes não ouvem a voz de Deus. É por isso que, talvez seja por isso também que muitos crentes ouvem, mas não entendem a voz de Deus.
Talvez seja por isso que muitos crentes ouvem a voz de Deus e confundem a voz de Deus com a voz do homem. Como fez Samuel aqui, embora o texto justifique o porquê nesse caso aqui. E no caso de Samuel, o texto chama a nossa atenção para o fato de que esta palavra tão preciosa, tão cara para Deus, que Ele produziu para nós, mas não foi gratuitamente. Deus teve todo um trabalho para produzir essa palavra, que é a palavra dEle, para revelar para nós a sua vontade, e nos entregou. Nos dias de Samuel, nos dias do sacerdote Eli, era escassa. Nos diz o texto, logo no início, quando nós lemos aqui, nesses dias a palavra do Senhor era rara, as visões não aconteciam, e isso tinha uma razão de ser. A palavra de Deus era rara naquela ocasião. E as visões da parte de Deus não aconteciam. Aliás, o texto diz que eram muito raras, né? A palavra de Deus. Não é pelo fato de que Deus resolveu não falar com o seu povo, mas era pelo fato de que o povo decidiu não mais ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas não tratam a palavra de Deus, não tratam o próprio Deus com a devida atenção, com a devida reverência, com o devido respeito, o povo está dizendo que não quer mais ouvir a voz de Deus. Deus não falará àqueles que não lhe dão a devida atenção. Deus não falará àqueles que não lhe dão o devido respeito, a devida reverência, e os trata com irreverência, com desrespeito, com desprezo. Era assim que o povo, nos dias de Samuel, tratava a Deus. E por essa razão, porque o povo virou as costas para a palavra de Deus, para o próprio Deus, Deus não falou mais com o seu povo. Deus não manifestou-se mais por meio de visões, que também acontecia naqueles dias. Ainda não tinha a palavra de Deus formada como nós temos hoje. Mas e hoje? Você tem a palavra de Deus formada, completa, nas suas mãos. Como você tem tratado a palavra do Senhor? Tem dado a devida atenção? Tem dado o devido respeito? Quando você assentado está no banco da igreja para ouvir a mensagem, a pregação, você deseja mesmo receber essa mensagem? Você deseja mesmo entender a mensagem? Você anseia por entender e aplicar na sua vida a mensagem, porque você sabe que apesar do pregador, é a mensagem que vem da parte de Deus para a sua vida, e que portanto você anseia por isso, e que portanto você se esforça para compreender, porque além das limitações do pregador, você tem as suas próprias limitações e carece de um esforço para que você esteja concentrado, esteja atento, não perca a linha de raciocínio do texto que está sendo exposto e você consiga entender a palavra do Senhor, porque você anseia por ela, porque você deseja conhecer essa palavra, porque você deseja que ela inunde o seu coração, a sua alma, tome os seus pensamentos, tome a sua mente, tome os seus sentimentos e você seja formatado por esta palavra que é de Deus, não é do homem, vem do próprio Deus para nós. É interessante, irmãos, diante do contexto que nós temos aqui de Samuel, que eu já disse para os irmãos, da raridade da palavra do Senhor e o motivo do porquê Deus não falava mais. Isso pode acontecer ainda, e isso acontece em alguns momentos, quando o povo vira as costas para Deus. A face de Deus não é mais favorável àquele povo. Um povo que se torna rebelde perante o Senhor. Eu, na escola dominical aqui, disse para os irmãos, Deus não fala, Deus não dá tempo, passa o tempo, convive com quem não dá tempo para Deus, né?
Aí nós estávamos falando das nossas leituras, da nossa oração, no caso, o contexto da oração. Nós não passamos muito tempo em oração. As nossas orações são orações relâmpagos, são orações momentâneas, rápidas, e que muitas vezes não oramos no Espírito. Não há tempo nem para uma comunhão com Deus. Não deu tempo de criar uma comunhão com o Senhor. O mesmo princípio se aplica também à maneira como nós tratamos a palavra do Senhor. Veja que o sacerdote Eli, apesar de ele nos parecer, não só nos parecer, mas a palavra de Deus diz isso, que ele foi um péssimo pai, ele não educou seus filhos conforme a vontade, a palavra do próprio Senhor, e ele permitiu que os seus filhos se tornassem para Deus filhos desprezíveis. O termo que aparece na nossa tradução é execráveis. São pessoas desprezíveis, pessoas totalmente incrédulas, rebeldes, os filhos do sumo sacerdote. Mas, além desse aspecto, o sacerdote Eli demonstra no texto que ele teve um cuidado especial com Samuel, que ele foi importante na vida de Samuel, e essa importância se mostra nesse momento aqui, especialmente de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Vocês repararam como Eli, que eu entendo que tratava Samuel como um filho? E não há como pensar diferente, porque Eli recebeu Samuel ainda criança, recém-nascido ainda, e ele conviveu com ele durante todo o tempo, até a sua fase de jovem, sua idade de jovem, criou um vínculo. E aí no texto mesmo ele se refere aqui na nossa tradução, chamando a Samuel de filho. Não, filho, não fui eu, filho, volta, deita lá, dorme. E Eli tem todo um cuidado aqui de orientar, instruir ao seu filho. Ele tem um filho aqui, a gente fala hoje filho do coração, né, quando não é biológico, né? Ele tem a Samuel como seu filho, e ele manda que Samuel volte e prepara Samuel para ouvir a palavra de Deus com toda a atenção e com toda a reverência. É por isso que a gente orienta os irmãos, orienta a igreja. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, precisamos nos comportar de maneira que não demonstremos falta de reverência e nem falta de atenção, e não só a nós, mas que nós também não sejamos motivo de falta de atenção, desviar a atenção do irmão que está do lado, porque toda hora eu levanto, vou no banheiro, vou beber água, converso com o irmão, brinco com a criança. Você distrai, você desvia uma atenção, o irmão, a irmã está do lado, querendo entender a palavra de Deus, e ele está fazendo um esforço tremendo, e ele precisa dobrar o seu esforço mais ainda, porque o irmão, a irmã do lado, às vezes isso acontece, não está contribuindo, porque ele não entendeu a importância de vir para a igreja, e especialmente no momento da palavra do Senhor, que ele precisa dar toda a atenção, porque a palavra de Deus é para ele, é para ela, é para nós. E além de estarmos atentos, é Deus quem fala. E portanto eu tenho que dar a esse Deus, que não é homem como eu, toda a reverência devida. Olha como Eli ensina esses dois princípios para Samuel. No versículo 8 ele diz, o Senhor, pois, tornou a chamar um pouquinho... Aliás, sim, o versículo 8, o Senhor tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, aí Eli entendeu que era o Senhor, era a voz divina do Pai Celestial. E aí no versículo 9, então, Eli diz para Samuel, Samuel, vai deitar-te, versículo 9. Se alguém te chamar, você vai dizer assim, assim, assim. Olha o detalhe, né? Como ele fala. O que você vai dizer, Samuel? Samuel, você dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
o versículo 9. Na sua tradução é interessante, porque a palavra Senhor aí parece em caixa alta. No original, aponta para o Yahvé. Então, veja como é importante a instrução. Quando você vai ler a Bíblia em casa com os seus filhos, quando você vai fazer o culto doméstico, quando você vem para a igreja com eles, você instruir os seus filhos a importância dessa palavra, que é palavra do Deus eterno, é a palavra divina. É a palavra daquele que é superior a tudo e a todos, e que exige de nós, então, toda a atenção devida e toda a reverência que nós podemos dar a esse Deus que é tremendo, que é soberano, que é fogo consumidor, como nos revela a sua própria palavra em outros textos, em outro texto também. Então ele diz, vai, deita-te, e se alguém te chamar, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha a postura de servo, ele está ensinando. Você é servo desse Deus, nós somos servos desse Deus. Então, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. A palavra ouve aqui, irmãos, dá a ideia mesmo de atenção. É ouvir com atenção, é ouvir com os dois ouvidos. É abrir grandão os ouvidos para entender, ouvir tudo o que Deus tem para falar a ele naquele momento, naquele dia, a palavra do Senhor. Irmãos, Samuel ainda era, veja que interessante, aqui nos traz a responsabilidade como os pais, renova essa responsabilidade como os pais que nós somos, de trazer esse princípio de ensino desde as crianças pequenas, nossos filhos. Samuel aqui, diz alguns autores, provavelmente ele tinha 12 anos. Né? E Eli tem esse cuidado, essa preocupação de instruir a Samuel na atenção e na reverência diante da palavra do Senhor, o Deus que fala ao coração de Samuel. Meus irmãos, nós vivemos numa geração onde cada vez mais o sagrado, o sobrenatural, os valores eternos são relativizados e tentam inverter esses valores, como se as coisas deste mundo, as coisas materiais, as coisas temporais fossem mais importantes e até o homem mais importante do que o próprio Deus. Aliás, alguns filósofos já mataram Deus há muito tempo. Desde que o iluminismo surgiu, o homem foi colocado no centro, no lugar de Deus, e Deus foi tirado e jogado fora da sociedade pós-moderna. Mas isso não mudou. De fato, Deus continua sendo o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus que nos ama e cuida de nós, o Deus que fala conosco através da sua palavra. Então você quer entender a voz de Deus? Você quer entender a mensagem do Senhor? Você quer que a palavra de Deus inunde a tua alma, a tua mente, o teu coração? Primeiro requisito, você precisa ou assentado para ouvir a mensagem ou ao ler a sua Bíblia em casa. Desses dois requisitos. Primeira lição nossa, ouvir com atenção e com reverência. Então, na prática, o que você tem que fazer? Quando você for fazer a sua leitura bíblica, a sua devocional, lembra desse princípio, lembra de Samuel, lembra de Deus vindo e do princípio ensinado aqui. Desliga a televisão. Não fica no meio do barulho das crianças. Escolha o melhor horário para você se concentrar, para você dar toda a atenção. Pastor, eu leio a Bíblia, às vezes a gente vê os irmãos falando isso. Pastor, eu leio a Bíblia, não entendo, eu tenho uma dificuldade enorme de entender. Talvez o seu problema seja esse. Você não está dando a devida atenção. E quando você dá atenção, você procura entender, você procura tirar as dúvidas, você procura ir atrás das informações, porque você quer aprender. Ou talvez você não tenha dado até então a devida reverência. É Deus que fala com você por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor. É por isso que esse livro é tão importante. Foi tão perseguido em tantos momentos da história e ainda será. Porque ele não é a palavra de homem.
Ele é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua mente, que Deus, com todo carinho, com todo esforço e com todo amor, preparou para que você conhecesse a esse Deus, conhecesse a Ele e conhecesse a sua vontade para a sua vida, para a sua família, para o seu povo, para a sua igreja. Então, se você quer conhecer isso da parte de Deus, você precisa buscar, receber a palavra do Senhor com atenção e com reverência. Pastor, mas qual é a segunda lição, então, de como ouvir a palavra do Senhor? Olhando para o texto, irmãos, em segundo lugar, nós podemos entender que um segundo princípio aqui é importante também para recebermos a palavra do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. Você precisa ouvir a palavra do Senhor com temor e com tremor. A reverência faz uma aproximação do temor e do tremor. Mas por que isso é importante? Primeiro, por causa do princípio básico, porque o Deus que fala conosco é o Deus que é santo, é o Deus que é perfeito. E você é o quê? Nós somos o quê? Pecadores. O Deus santo fala com pecadores. O Deus perfeito, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Pastor, então eu tenho que ter medo de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor? É necessário que nós tenhamos uma postura de temor e de tremor, especialmente quando você tem consciência dos seus pecados, de que você não está desenvolvendo uma vida de santidade diante do Senhor. Nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a sua palavra, nós devemos temer o seu juízo, nós devemos temer a sua disciplina, o seu castigo, porque Deus faz isso com filhos pecadores e principalmente com filhos pecadores que insistem em viver na prática dos seus pecados. O versículo 10 diz que então veio o Senhor. Olha que texto bonito. O versículo 10, na nossa tradução da Revista Atualizada, diz que veio o Senhor e ali esteve. Olha que coisa interessante. Deus não apenas veio, Deus não veio falar com Samuel com pressa. Deus não estava... Samuel, eu preciso falar rápido porque eu tenho outro compromisso para atender, para executar. O texto diz que Deus veio a Samuel e ali esteve com Samuel e chamou como das outras vezes a Samuel e aí ele respondeu e ele diz, Senhor, e aí o Senhor diz, versículo 11, diz o Senhor a Samuel, e o que Deus vai dizer para Samuel? Meus irmãos, muitas vezes a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para nós é uma mensagem, é um tipo de mensagem que provoca em nós o tremor, o medo, o temor a Deus. Primeiro eu já disse, o princípio, a partir desse princípio, Deus é santo, nós somos pecadores. E por vezes nós estamos em pecado, e Deus nos corrige, e às vezes nós nem percebemos os pecados ocultos, por exemplo, mas às vezes há aqueles pecados que nós insistimos, nós queremos, Deus já nos repreendeu, já nos corrigiu, já nos exortou e nós insistimos. E é nesse contexto que Deus vem a Samuel para trazer juízo a Eli e a sua casa. Porque ele também sofre com o juízo do Senhor. Embora os maiores pecadores sejam os seus filhos, execráveis, mas ele como pai, percebe que o pai aqui, Deus responsabiliza, uns meninos já grandes, uns homens feitos, mas Deus está dizendo, Eli, você viu os seus filhos cometendo coisas horríveis, e você não os repreendeu, Eli. Por isso a minha palavra agora vem contra você. E como Samuel recebe essa palavra do Senhor? Eu entendo, com temor e tremor. Porque o texto vai dizer mais adiante que Samuel, no dia seguinte, ele não teve nem disposição para sair da cama. Tão forte foi a palavra do Senhor. Não apenas ameaçadora, mas juízo de fato já determinado. Eli e a sua casa seriam ceifados. A morte seria enviada da parte do juiz supremo à casa, à família de Eli.
Por quê? Por causa dos pecados dos seus filhos e dele próprio, como o pai que não repreendeu e não corrigiu os seus próprios filhos. É isso que diz o versículo 11, Deus já declara para Samuel, o jovem Samuel, o menino Samuel. Agora você se coloque no lugar de Samuel. Nós temos jovens ali atrás, né? 14, 15, né? Tem um outro grandão lá atrás também, né? Imagine você no lugar de Samuel, recebendo a mensagem do Senhor, uma mensagem tão forte e tão assustadora quanto essa mensagem, que não vem da parte de homem, repito, vem da parte de Deus, logo ela será cumprida, porque Deus não volta atrás. Nós devemos temer e tremer o nosso Deus, porque nós somos pecadores e nós pecamos. Pastor, mas Deus nos perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas justamente o temor a Deus e o ter medo de Deus nos desvia do caminho do mal. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Pastor, que mensagem é essa que você está trazendo? Está dizendo para os crentes ter medo de Deus? Eu nunca ouvi isso. Os pastores não pregam isso. Pregam. Os pastores que seguiam fielmente pela palavra do Senhor, a palavra de Deus nos chama a temer e a tremer. Você não tem medo quando você peca? Você não tem medo de Deus? Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo do pastor. Sabe aquela conversa que aqueles que trabalham em empresa aqui, dos colegas incrédulos? O que eles falam para você que é crente? Vou falar para o seu pastor. Pastor não resolve. A questão mais importante é o pastor supremo. É a ele que você deve temer e tremer. Então, quando você recebe a palavra do Senhor, e se for uma palavra de exortação, e se for uma palavra de repreensão, e se for uma palavra de juízo, até que Deus nos guarde de chegar a esse nível, tema e trema, porque não é palavra de homem, é a palavra de Deus. E o que Deus diz para Samuel, esse menino de 12 anos, ele declara, versículo 11, acompanhe na sua Bíblia, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos, não é apenas um ouvido, são os dois ouvidos. Você sabe o que é tinir os ouvidos? Sabe o que é um fogo de artifício, uma bomba explodindo perto de você? Que o seu ouvido fica tinindo ali algum tempo, quase que ensurdecedor. Deus está dizendo que vai fazer algo que vai chocar a sociedade, o seu povo, a nação de Israel. O que? Deus explica para Samuel. É por isso que Samuel ficou assustado, temendo e tremendo. Versículo 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho feito com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. O que Deus quer dizer com isso? Começarei e cumprirei. Ninguém vai me parar. No dia que eu começar a trazer juízo, eu irei até o fim. E esse dia já está determinado. Aliás, não é isso que o Senhor irá fazer no último dia, queridos irmãos, com este mundo, com os incrédulos, com os idólatras, com os não convertidos, não crentes? Ele fará exatamente isso. Ele trará o seu juízo, ele começará o seu juízo e ninguém impedirá. Não haverá sacrifício, não haverá nada que possa expiar o pecado, a iniquidade, assim como Deus determinou que nenhum sacrifício, nada expiaria a iniquidade dos filhos de Eli, nem do próprio Eli, enquanto Pai. Começarei e cumprirei. Irei até o fim. Agora, olha o detalhe do versículo 13, com a sua atenção. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. O pecado dos filhos de Eli não era desconhecido dele. A consciência, a exortação a Eli não foi a primeira vez. Veja que ele prossegue. E ele vai dizer,
pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. Imagine, irmãos, essa palavra do Senhor. O que Deus está dizendo aqui, queridos irmãos, é que para estes, e sobretudo entendo que para os filhos de Eli, não há perdão. Alguns autores, inclusive, pelo menos eu vi, vai entender que o pecado dos filhos de Eli é considerado um pecado de blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque é um pecado imperdoável. É o que Deus está dizendo aqui, que Ele não irá conceder perdão, nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Era assim que Deus perdoava no Antigo Testamento. Hoje é você orar em nome de Jesus e pedir perdão. É como se Deus dissesse hoje para o Eli: não adianta você orar 10.000 vezes a mim confessando o pecado, ou seus filhos confessando o pecado deles e pedindo perdão no nome do meu filho. Eu não irei perdoar, porque o pecado deles foram terríveis e eu não irei perdoar. Deus julgou e Ele aplicou essa sentença. Não há perdão. Qual o fim de pessoas que não têm o perdão de Deus, queridos irmãos? Qual o destino de seres humanos que não têm o perdão de Deus? Os nossos pecados ofendem a Deus, sobretudo. Então, se alguém, para que tenhamos as coisas resolvidas, alguém precisa nos perdoar, esse alguém é Deus, para que o efeito do nosso pecado seja anulado. Quando Deus decide não perdoar o pecado, o efeito, a ofensa, não há conserto, não há sacrifício que resolva, que anule essa ofensa. E, portanto, aquele que não recebe o perdão de Deus, ele está determinado à condenação, ao sofrimento eterno. É por isso, queridos irmãos, que eu e você, quando vamos para a palavra do Senhor, quando nos preparamos para ouvir e receber a palavra do Senhor, estejamos preparados para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Porque muitas vezes, com temor e tremor diante do Senhor, a palavra de Deus está nos exortando, ela está nos disciplinando, ela está nos corrigindo. E isso é bom, porque enquanto Ele nos disciplina, Ele manifesta que Ele é o nosso Pai Celestial, mas a disciplina, a correção de Deus, a mão de Deus, ela muitas vezes é muito pesada. Tema a Deus, trema diante do Senhor, fuja do caminho do mal. Eu já lembrei aqui, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, como é que eu tenho que ouvir a voz de Deus? Além de atenção e reverência, você deve ouvir a voz de Deus com o coração preparado, com temor e com tremor, porque é o Deus que fala. É muito interessante alguns textos do Antigo Testamento, quando Deus vem falar ao povo, trazendo juízo para a nação de Israel por causa da rebeldia do pecado, Deus começa o texto chamando assim: eis que chamo os céus e terra por testemunho contra vós. Quando Deus fala isso, Deus está dizendo, é juízo, é condenação da parte de Deus, é castigo da parte do Senhor. Uma palavra dura, não é? Uma palavra dura. E muitas vezes você não lê na palavra de Deus e você reconhece que é uma palavra de Deus dura, falando no seu coração. Quantas vezes você já veio para o culto à noite e você ouviu a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, e você ficou assim impactado com a palavra do Senhor? Eu confesso para vocês, meus queridos irmãos, que muitas vezes eu volto para casa muito tocado com a mensagem que eu entreguei para os irmãos no domingo à noite. Muitas vezes eu volto para casa clamando a misericórdia do Senhor sobre mim e sobre a vida de vocês por causa do peso da palavra do Senhor. E com temor e tremor eu volto para casa assim, depois de ter pregado a palavra do Senhor. Porque é o Deus
Todo-Poderoso que fala ao nosso coração. Percebe como você não pode ler a palavra, ouvir para o culto de qualquer jeito, com a sua mente, o seu coração despreparado? Você não vem para ouvir o pregador Valmir. Você não pagaria para ouvir o pregador Valmir. Você vem para ouvir a palavra, a mensagem do Senhor, ainda que por meio do pregador Valmir. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, como ouvir a voz de Deus? Em terceiro lugar, você ouve a voz de Deus e aí você tem uma grande missão. A palavra de Deus ouvida é para ser anunciada com fidelidade. Veja que a palavra de Deus não se encerra em nós. Você ouve e você aplica na sua vida e encerrou aí. Não, a palavra de Deus, Deus tem um plano interessante, porque Ele fala a você, ao teu coração, mas Ele também te chama e te usa para que você leve essa palavra adiante. E era exatamente essa também a missão do menino Samuel. O versículo 15 do nosso texto, acompanhe. A reação de Samuel, depois que ele ouviu essa palavra dura do Senhor, diz que ele ficou deitado até pela manhã. Ele não teve disposição para levantar, porque ele tinha algo a fazer. Ele sabia que assim que ele saísse do seu quarto, o seu superior, o sumo sacerdote, já estava à espreita, já estava à espera. Ele estava curioso, ele estava ansioso. Irmãos, quem é o sumo sacerdote aqui? Era Samuel ou era Eli? Percebe já a humilhação, o desconforto de Eli? Deus deixou de falar com o sumo sacerdote, que também era profeta. Deus desprezou o sumo sacerdote e foi falar com um menino. E agora o sumo sacerdote, ele precisa ir até o menino para ouvir o que Deus tem a falar para ele por meio desse menino. Desconfortável para o sumo sacerdote. Mas e para Samuel? Se coloque no lugar de Samuel. Você vai falar para aquele que te criou, portanto, vamos colocar assim, para o teu pai, para alguém que você ama muito, que Deus veio a ele ontem à noite ou madrugada e trouxe uma mensagem. A mensagem é sentença de morte dele e da sua casa. Percebe o peso da mensagem? Mas não é porque a mensagem é pesada que o mensageiro precisa ser infiel ou que ele deva ocultar a mensagem. O mensageiro precisa ser fiel à mensagem recebida da parte de Deus. Então você vem à igreja, você ouve a mensagem, ela fala ao teu coração, mas você precisa levar essa mensagem adiante e levar e entregar essa mensagem para todos quanto Deus entregar diante de você, com fidelidade. Então, se você tiver que falar para as pessoas que se elas não se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, elas morrerão e irão para o inferno, você deve falar isso. Se você tiver que falar para pessoas que se elas não deixarem de ser idólatras, se elas morrerem na sua idolatria, elas serão condenadas no juízo final. Você deve dizer isso. Percebe? Pastor, e se for o meu pai que não é crente? Se for a minha mãe que não é crente? E se for o meu irmão que não é crente? A mensagem do Senhor está acima de nós e dos nossos queridos. E você e eu somos mensageiros do Senhor, porque a palavra dele não é entregue à toa para mim e para você. Além dela nos corrigir, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus agora, ela nos reclama a missão de pregadores, de anunciadores dessa palavra. Samuel tem essa missão. Ele acorda. Aliás, será que ele dormiu? Eu duvido que ele tenha dormido com essa palavra, essa mensagem que ele recebeu da parte do Senhor. E o dia amanhece. E Samuel não levanta da cama. Ele quer saber o que Deus falou. É do interesse dele. Verso 16.
Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso 17. Então ele disse a pergunta que não quer calar: que é que o Senhor te falou? Eu quero saber o que Deus disse a você. Peço-te, e olha como Eli responsabiliza Samuel. Peço-te que me não encubras, ou seja, eu peço que você não me esconda nada do que Deus falou para você. Mas, não tem mais. Mas, não me esconda nada. E vai ficar pior. Olha o que Eli vai dizer para Samuel, se ele encobrir. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires, se me esconder alguma coisa de tudo o que te falou. Eli agora coloca Samuel sob o juízo de Deus, se ele não for fiel à mensagem que ele recebeu da parte do Senhor, se ele esconder a mensagem que ele recebeu, se ele se calar e não levar adiante a mensagem do Senhor, ele precisa anunciar a mensagem com fidelidade. E aí então o texto diz que Samuel então lhe referiu e não encobriu nada e disse, a reação de Eli. Samuel disse, resumindo, foi o seguinte: Eli, você vai morrer, e os seus filhos, e todos os jovens da sua casa, porque Deus não quer que ninguém da sua linhagem seja sumo sacerdote. Daqui para frente a sua linhagem está extirpada. Então você, que é o mais velho, a morte vai começar pelos seus filhos. Seus filhos serão mortos, os dois, e foram mortos de uma vez só. E depois você e todos os da sua casa. E aqueles que Deus deixar serão não para bênção, mas para aflição do nome dele agora em memória, porque ele já não estaria mais vivo a partir do cumprimento da sentença do Senhor. Meus irmãos, o mensageiro deve ser fiel a Deus na proclamação da palavra, da mensagem que ele recebeu da parte de Deus. Quem é esse mensageiro, pastor? Você. Por que você? Porque eu e você recebemos a palavra do Senhor todos os dias. Nós conhecemos a palavra. Deus fala ao nosso coração quando nós damos atenção e reverência. Quando nós temos o temor e o tremor diante dele, da sua palavra. E agora que recebemos a sua palavra, que conhecemos a sua palavra, que aplicamos em nossa vida, que já consertamos as coisas que precisavam ser consertadas, nós precisamos levar a mensagem do Senhor adiante, ainda que seja uma mensagem muito pesada. Precisamos ser fiel à palavra e à mensagem que vem do Senhor, nosso Deus. Mas você reparou qual foi a reação de Eli quando Samuel disse: o Senhor vai ceifar a vida de teus filhos e a tua vida também. A resposta de Eli também é interessante, porque ele diz no verso 18, o que ele disse? É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Repara, o texto dá para nós algumas luzes a respeito de quem era Eli. Eli foi condenado, foi reprovado por Deus por causa, enquanto pai. Mas não é que Eli era uma má pessoa, um mau servo do Senhor. Você viu como Eli tratou bem a Samuel? Ele pecou em criar os seus filhos. Mas Eli se mostra um cristão nos nossos dias de hoje, um servo de Deus, que teme a Deus. Essa resposta de Eli dá esse caminho, dá esse norte. Ele não é uma pessoa rebelde.
Ele reconhece a autoridade do Senhor. Você vai morrer, Eli e os seus filhos. Qual foi a resposta de Eli? Uma resposta que demonstra aqui da parte de Eli arrependimento. Podemos pensar aqui até em arrependimento de Eli. Demonstra aqui a paciência de Eli em ouvir a mensagem de juízo da parte de Deus. A humildade de Eli. O que você faz quando você recebe a palavra dura da parte do Senhor? Você fica revoltado contra Deus? Quando a mensagem de Deus ao teu coração é entregue e é uma mensagem de disciplina, de exortação, de correção, você se revolta contra Deus, contra o pregador, contra a igreja, contra os irmãos? Ou você entende que a palavra de Deus é entregue fielmente pelo servo de Deus? Faça o Senhor como lhe aprouver. Ou seja, irmãos, Deus sempre vai agir com justiça e nós sempre iremos merecer a correção da parte do Senhor. O que você aprendeu nesta noite, querido irmão? Como ouvir a voz de Deus. 3 lições importantes. Você ouve a voz de Deus e para receber e ser abençoado com atenção e reverência, com temor e tremor. E você, depois que recebe a mensagem, entende a mensagem, agora você é convocado a ser um mensageiro fiel. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração e que você possa abençoar aqueles que estão à sua volta com essa palavra também. Amém.